Oi! Um novo dia, um novo vídeo nesse canal. E hoje eu vou gravar aqui um tutorial de um olho, tipo um smokey eye um pouquinho diferente. Quando a gente fala em smokey eye, a maioria das vezes a gente pensa no olho preto. Mas hoje eu vou fazer com um tom de marrom, para que ele fique um pouco mais fácil e seja uma variação também, né? Então chega de enrolação, roda a vinheta e vamos começar o vídeo. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Qual é a ideia de fazer o smokey eye marrom? É realmente facilitar, né? Porque o preto, ele costuma ser um pouquinho mais difícil de esfumar. A gente tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar com ele, porque quando a gente coloca ele, por ser uma cor muito intensa, um pouquinho mais difícil de esfumar, às vezes ele sobe demais, aí ele mancha e tal. O marrom já é uma cor que, por si só, ela é mais fácil de trabalhar, é a cor neutra, é a cor básica, a maioria das pessoas começa trabalhando com ela. E ele também dá um smokey eye muito bonito. Então nós vamos fazer um tutorial de um smokey eye marrom, que também um olho fica muito bonito, muito marcante como o preto, mas ele tem uma pequena diferença, né? Então chega de conversa e vamos começar logo esse vídeo. E eu vou fazer a pele primeiro, porque esse olho eu não vou colocar glitter, nada, então dá pra fazer a pele primeiro. Mas eu vou passar rapidinho pra não ficar muito longo o vídeo. Bom, com a pele pronta, então nós vamos fazer agora os olhos, né? Eu já fiz a sobrancelha também, eu usei um lápis de sobrancelha assim, fiz da forma tradicional mesmo. E aí eu começo com uma sombra no tom da minha pele mesmo, só delimitando aqui abaixo da sobrancelha. Cabelo. Só pra dar uma leve iluminada e delimitar até onde eu vou subir com o meu esfumado base. Porque eu não posso encontrar, ainda mais que eu vou fazer um smokey eye marrom, que é praticamente tudo marrom, chegar até aqui e encontrar na sobrancelha. Então, para começar, eu preciso criar uma base de marrom para fazer um degradê, né, do esfumado. Eu vou fazer nesse olho aqui, normalmente eu faço nesse, né, mas aqui eu tô gravando pro Instagram, né, por isso que ele já tá feito. Eu vou usar essa paleta aqui da Oceane, né, da Marissade com a Oceane, porque ela tem 3 tons de marrom, então vai facilitar o meu degradê. A gente vai usar, então, começar com um tom que seria um marrom intermediário pro meu tom de pele. Cada um vai usar um marrom intermediário pro seu tom de pele. Eu vou começar com esse aqui. Aí eu vou pegar esse marrom com um pincel de esfumar médio e vou fazer toda a linha do meu côncavo com ele. Desde o canto interno aqui até o canto externo. Eu deposito esse marrom em toda essa linha e esfumo a borda superior dele. Movimentos circulares e batidinhas. E aí, para ajudar então a esfumar a borda superior, eu vou pegar o tom mais claro de marrom que tem nessa paleta aqui. Então eu pego ele com o mesmo pincel e vou com batidinhas e movimentos circulares esfumando a borda desse marrom. Lembrando que já rente a sobrancelha também já tem uma sombra que é da cor da minha pele. Então ela tá aqui, ela já vai ajudar também a fazer esse esfumado.
porque aqui nessa região não está direto, né, com o primer, o corretivo que eu coloquei ali quando eu fiz a minha preparação de pele. Volto com o marrom médio. E aí eu vou esfumando aqui, movimentos de vai e vem, toda a linha do côncavo, até eu sentir que tá um bom esfumado aqui. Ele tá assim, sem nenhuma marcação. Desse marrom pro do côncavo aqui, até o final da minha pele. E aí, então, eu vou fazer a parte mais escura. Eu poderia já vir direto com o marrom mais escuro aqui. Mas eu quero intensificar ele, deixar ele bem fixado. Aí eu vou usar uma base cremosa para isso. O ideal, né, é uma sombra cremosa. Eu tenho aqui, então, o BT Velvet marrom, né, na cor brown. Mas nem sempre a gente vai ter, você vai ter o BT Velvet ou uma outra sombra cremosa marrom. Você pode usar qualquer produto cremoso. A gente pode usar uma pastinha de sobrancelha. Você pode usar, aqui tem também um delineador marrom, delineador em gel, um batom mate marrom. Eu tenho duas opções aqui, eu tenho tanto em bala quanto o líquido. Até mesmo se eu tiver um lápis de boca que ele seja um tom bem marrom, né? Ele é macio, dá pra usar. Aqui eu tenho duas opções, né? Então eu posso usar qualquer produto cremoso. E um lápis de olho também, né? Esse aqui é um lápis de olho marrom também que eu posso usar. Qualquer produto que seja cremoso no tom marrom escuro, eu consigo usar aqui. É lógico que é preferível, né? Se eu tiver a sombra líquida marrom, é melhor porque ela já foi feita para isso, né? Então eu, no caso, tenho o BT Velvet marrom, eu vou trabalhar com ele. Mas eu vou pegar pouco produto, né? Até porque o BT Velvet é uma sombra que esfuma muito, ela espalha bastante, né? Então eu começo aplicando embaixo aqui, ó, rente a raiz dos cílios. E aí eu vou subir espalhando ela com o pincel. Se eu estiver usando um produto, um batom ou um lápis de olho, que é um produto cremoso, mas que não se espalha tanto, às vezes eu vou precisar passar ele em toda a minha pálpebra móvel, né? Com o próprio aplicador. No caso do BT Velvet, eu só passo aqui e subo ele para minha pálpebra móvel todo com o pincel, né? Porque se eu aplicar direto com o aplicador, ele vai ficar muito produto. E aí eu espalho esse BT Velvet em toda a minha pálpebra móvel com o pincel. E aí o produto, então, espalhado em toda a pálpebra móvel, eu vou fazer a transição dele com aquela sombra marrom que já estava no meu olho. E eu confundi os olhos, né? Era para fazer esse aqui primeiro para o Instagram e esse para o YouTube, mas eu troquei. Mas não tem problema. E aí eu vou fazendo, então, né? Eu tiro o BT Velvet que tá no meu pincel. Se eu estiver usando algum outro produto cremoso que não o BT Velvet, porque o BT Velvet já é uma sombra líquida, ela seca e ela não acumula nas dobrinhas. Mas dependendo do produto que eu estiver usando, pode ser um produto cremoso que não vai secar tão bem e acumular. Eu venho então com a sombra da paleta, a sombra mais escura aqui, com o mesmo pincel, e vou depositando por cima e vou selando esse produto. Eu tô selando até o BT Velvet, né? Mas o BT Velvet às vezes nem teria necessidade. Mas eu vou selar aqui, ó, até para intensificar um pouco mais essa cor, ó. Ele vai ficar até um pouquinho mais escuro. E aqui, então, que é a grande diferença do olho preto, porque agora eu vou esfumar essa transição desse marrom escuro pro marrom que estava de base embaixo. Só que qual é a grande diferença? Aqui os dois, eles são da mesma cor, da mesmo tom praticamente, a mesma escala tonal. Então é muito mais fácil fazer essa transição, esse esfumado, de uma forma mais natural. Aí eu dou uma limpadinha no meu pincel, tiro o excesso, né, da sombra mais escura, volto com a sombra média, né, e vou pegar aqui em cima dessa linha onde está acabando. Eu não vou passar aqui, eu não vou pegar aqui pra cima, eu vou pegar bem em cima mesmo aqui do final desse marrom escuro e vou vir com movimentos circulares e esfumar esse final. Se eu vier com o pincel aqui depois que ele acaba, eu vou escurecer muito aqui em cima. Eu tenho que vir com o pincel em cima de onde está o marrom escuro, porque eu vou esfumar esse final e a pontinha do meu pincel aqui, o cantinho dele, vai depositar um pouco da sombra escura para cima. E aí ele vai fazer, ó, o esfumado ali, ó.
Se eu coloco o meio do pincel para cima, eu vou trazer muita sombra escura para cima. Então eu venho aqui, ó. E eu vou sempre pegando a sombra mais clara, jogando ela em cima aqui do final dessa sombra mais escura e fazendo esse movimento circular aqui, ó, e vou esfumando ela. E depois eu limpo o pincel de novo, pego a sombra mais clara das três e faço o mesmo processo aqui na bordinha, de novo, um pouquinho mais para cima, na borda de novo desse ponto de transição aqui, ó. Esfumo mais uma vez. E para deixar esse acabamento mais perfeito ainda, eu pego um pincel limpo, vou pegar então a sombra que eu usei, que era do tom da minha pele, e vou esfumar aqui ainda a transição do último marrom com a minha pele. E aí ele ficou aquele esfumado bem bonito mesmo. Só que é muito mais fácil fazer, como eu disse, nessa transição com o marrom, porque eles são todos da mesma cor, né? Praticamente eu usei da mesma paleta, então eles costumam ser do mesma escala tonal, né? São todos tons de marrom, nem muito quente, nem muito frios. E aí eles se combinam perfeitamente para fazer isso. É muito mais rápido e muito mais fácil do que fazer a transição do preto com o marrom. E a parte de baixo também é bem simples. Eu vou pegar o mesmo produto cremoso que eu usei para colocar aqui na pálpebra móvel e vou colocar com um pincelzinho pequeno, chanfrado. No caso, eu estou usando o BT Velvet. Só tem que tomar cuidado dependendo do tipo de produto que você usou, porque essa parte vai entrar bem perto em contato com o olho. Então, dependendo do produto, talvez uma pastinha de sobrancelha, alguma coisa assim, possa causar irritação, né? Se for um batom. No caso, o BT Velvet não, ele é um produto que pode ser usado nessa região, ele foi desenvolvido para ser usado como delineador, então, e para essa região também, então não tem problema para isso, né? Só tem que tomar cuidado com esse detalhezinho só. Ou às vezes o ideal seria, se não tiver, né, um BT Velvet, uma sombra líquida, um lápis de olho, talvez, né? Aí eu vou abrir aqui, né, a minha linha d'água e vou aplicar ele na minha linha d'água e depois mais um pouquinho fora, borrando aqui rente à raiz dos cílios. Aí eu pego um tiquinho aqui, eu começo já linkando com o cantinho da pálpebra superior, ó, e vou sujando aqui rente à raiz dos meus cílios. Eu olho para baixo para poder separar os cílios da pálpebra inferior para não sujar muito ali e evitar borrar. E aí eu venho com um pincelzinho de cerdas curtinhas e dou uma esfumada nisso aqui, ó. E já pego a sombra mais escura que eu usei para selar aqui em cima e vou selar aqui embaixo também. Vou selar inclusive dentro da linha d'água, para ele não sair. Por isso que é importante usar uma sombra de qualidade, porque ela vai ficar também em contato com o olho aqui, tá? E já selo aqui fora também, ó, já esfumando também toda essa região aqui, já vou selando e esfumando. E aí depois com outro pincel tipo um pincel lápis, mas bem macio, eu vou pegar o marrom médio e vou esfumar a borda desse marrom mais escuro aqui para fazer a transição com a pele. Fazer a mesma transição que tem lá em cima. Esse é um olho que ele é para ser um olho mais mate mesmo, né? Mas para ele não ficar 100% sem brilho, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o mesmo iluminador que eu usei para iluminar o rosto, vou pegar um pincelzinho, outro pincelzinho lápis, e vou fazer um ponto de luz aqui no cantinho da lágrima. Eu coloquei bastante produto para deixar mesmo um brilho aqui, né? Fazer um ponto de luz bem intenso. E um pouquinho aqui rente à sobrancelha também. E aí aqui rente à sobrancelha, aí eu dou uma esfumadinha. Se eu não quisesse o olho mate, eu podia usar um cintilante marrom aqui em cima para dar um brilho. Mas o Smokey Eyes geralmente ele é mate, né? Então eu vou parar por aqui. Eu poderia ter colocado só a sombra marrom direto, essa sombra marrom mais escura, sem o produto cremoso por baixo? Poderia. Se for uma sombra boa, de alta pigmentação, ela vai pegar e vai fazer o efeito do degradê? Vai. Mas eu quis colocar o cremoso por baixo, porque o cremoso vai intensificar um pouquinho mais a sombra, tá? Ele vai dar um efeito
mais forte na sombra para dar esse efeito mais smoke mesmo que eu queria. Mas se não tiver o produto cremoso, dá para fazer sim. O delineado, fazer um delineado aqui também, mas a intenção minha era não colocar preto, então eu nem cogitei a ideia. Eu já não sou muito do delineado, né? E como a intenção desse olho era não colocar preto, então nem cogitamos a ideia do delineado. Aí agora, então, a máscara de cílios e, se quiser, os cílios postiços. A boca. Eu vou fazer uma boca nude ou uma boca vermelha, né? Combina bem aqui. Só que o nude, se eu fizer ela muito marrom, ela vai ficar um monocromático bem estranho, um marronzão, assim, muito marrom, vai dar um apagadão na pele. Então eu vou fazer um nude mais rosado mesmo, né? Eu vou fazer o contorno com lápis de boca. Apesar do contorno, né, do ser marrom, eu vou usar um batom mais rosado. Aí ele meio que esfuma com a borda do marrom e ele vai ficar, então, um degradê de rosado com marrom. E é isso aqui, então, né? Essa é a maquiagem final, né? É um smokey eye só em tons de marrom. E espero que vocês tenham gostado, então, desse tutorial. Deixe seus likes aqui no vídeo do YouTube, deixe um comentário aqui embaixo, né, nos nossos comentários de sempre, dizendo o que vocês acharam dessa maquiagem, o que vocês esperam ver nos próximos vídeos. Curtam o vídeo, compartilhem, né, para que esse canal possa crescer, para que a gente possa atingir mais pessoas, beleza? E o vídeo dessa maquiagem também provavelmente já saiu lá no Instagram, né? Quando você estiver vendo aqui no YouTube, talvez você já tenha até visto essa maquiagem lá no Instagram, se você me acompanha nas duas redes, né? Nos dois perfis. Mas então, no mais é isso daí. Espero contar com a presença de vocês aqui nos próximos vídeos. Um grande beijo e até lá! Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night.